Primeiro quero agradecer este convite e destacar a importância deste tema. Diz-me muito porque sou jovem, não desfazemos outros elementos deste painel. E dizer primeiro que o PSD tem sido um dos partidos mais dinâmicos, não mais dinâmico e proativo no que diz respeito aos jovens e à juventude em Loures. De facto, tenta aplicar as suas medidas, ouvindo os jovens e dando espaço aos jovens para se fazerem ouvir. E vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, fui eleita para a Assembleia Municipal com 21 anos, portanto, isto significa alguma coisa. Primeiro gostava de focar a minha intervenção, esta primeira intervenção, com as medidas que nós propusemos para o Conselho e de seguida falar de 3 aspectos fundamentais que também já falaram aqui, tanto o Álvaro como a Beatriz, também a nível para o Conselho, mas também a nível nacional. Nós apresentámos propostas e soluções no nosso último programa autárquico, mas as nossas propostas não se esgotaram neste programa, que aliás o PPM também fez parte, mas as nossas propostas para a juventude também faziam parte dos programas das candidaturas à Comissão Política nos últimos 2 mandatos, em 2018 e em 2020, mais recentemente. Algumas destas medidas que o PSD tem proposto, não vou dizer todas porque são bastantes, mas passavam pela criação de um cheque de educação para cobrir despesas com livros escolares, licenças digitais, disponibilizar refeições escolares sem custos para todos os escalões de todas as crianças do primeiro ciclo, a criação de um programa de bolsas de estudo destinado a combater o abandono escolar, o alargamento do horário das bibliotecas municipais, portanto, entre outras medidas. Aquilo que eu agora gostaria de falar, que também já aproveitando o modo que aqui foi dito, é falar sobre a habitação jovem. Portugal é o país da Europa, segundo o Eurostat, onde os jovens saem de casa cada vez mais tarde de casa dos pais. Em média, os jovens portugueses saem de casa aos 29 anos. E eu acho que aqui nós todos podemos concordar neste fator, isto é, a habitação é um fator fundamental para qualquer jovem conquistar a sua independência. E nós vamos estar todos de acordo em relação a isto. Aquilo que o PSD tem proposto ultimamente é incentivar as autarquias locais, nomeadamente a Câmara Municipal de Loures, a isentar do IMT as aquisições da primeira casa de habitação permanente para os jovens do Conselho e também a realização de parcerias e a reabilitação de imóveis de produtos, como também já falámos aqui do edifício Romeu e Julieta. É claro que este problema da habitação jovem está relacionado com uma grande debilidade do nosso Conselho, que são os problemas da mobilidade, que também tem sido uma constante preocupação do PSD. Portanto, a mobilidade, é óbvio, tem influência na forma como os jovens olham para o Conselho, fazem os seus planos para residirem em Loures ou não. Portanto, aquilo que em que nós devemos focar a nossa principal ação é, primeiro, queremos que os jovens de Loures queiram ficar em Loures. E depois, se jovens de outros concelhos quiserem vir para Loures, obviamente que vamos recebê-los de braços abertos, mas aqui o nosso entendimento é que temos que criar condições efetivas para que eles permaneçam cá e não podemos fugir, obviamente, à questão da mobilidade. A segunda questão tem a ver com o ensino superior e os desafios associados à frequência universitária para os jovens. Só para termos uma ideia, um quarto no Porto custa cerca de 450, 500 euros, em Lisboa pode chegar aos 600 euros e nós temos camas para cerca de 12% dos 113 mil Catarina, estudantes. vai ter que terminar. Sim, irei já terminar. Portanto, temos sempre a abertura para esta questão das residências para os estudantes e gostaria ainda de dar uma outra, estou mesmo a terminar, sobre os desafios da educação. Gostaria de dar uma nota neste debate para que nós discutamos aqueles que são os desafios para a educação e sobre o elevador social, que o PSD e a JST têm falado ultimamente. Uma criança que nasce numa família que faça parte das 10% mais pobres da nossa população pode levar até cerca de 5 gerações a alcançar o rendimento médio. E isto é particularmente gravoso no nosso concelho, que, como sabem, tem níveis de desigualdade sociais imensos. E eu fico por aqui, nesta primeira intervenção. Obrigada, António. Relativamente ainda à habitação jovem, só para terminar este tema, para se falar em juventude, não é preciso ser-se jovem, e eu não considero que estes meus colegas de painel não são jovens, mas é preciso pensar jovem. E é claro que só se resolve com políticas nacionais, é claro que há problemas que só se resolvem com políticas nacionais, estamos de acordo. Mas isso não significa que nós não possamos tentar e não possamos abordar o assunto. Segundo ponto, sobre a mobilidade. O Conselho de Loures tem 2 problemas. Tem problemas intra e tem problemas interconcelho. Isto é, temos problemas em deslocarmos de pontos dentro do próprio Conselho e depois do Conselho para fora do Conselho. Isto tem obviamente impacto na motivação e na vontade dos jovens de se fixarem aqui no Conselho. Porque, e para mim, que sou de Lousa, como sabem, é impensável que em Lousa
que é uma freguesia que faz parte do Conselho de Loures, se pague portagens, por exemplo. E nós, neste âmbito, já temos ouvido o Presidente da Câmara falar sobre isto e até agora também não tem sido feito nada. Por falar em não fazer nada. Para esclarecer uma coisa, nós não devíamos estar a falar disto porque isto foi aprovado, mas de facto nós continuamos à espera que seja efetivamente colocada em prática a proposta do PSD sobre o alargamento do horário das bibliotecas municipais. Foi aprovada no dia 28 de março de 2018, se não estou em erro. Entretanto, já passou na reunião de Câmara, já passou na Assembleia Municipal e continuamos sem perceber porque é que isto ainda não foi efetivado. Outra coisa que nós não deveríamos estar a falar, bolsas de mérito, mais uma proposta do PSD, foi chumbada. Estamos aqui a falar de jovens, já percebemos que todos nós defendemos os jovens e gostamos de ter jovens no nosso Conselho. O PSD orgulha-se de apoiar e defender a meritocracia e foi com algum espanto que eu percebi que nós defendemos os jovens, mas quando se toca a premiar jovens, a incentivar os jovens pelos seus bons resultados, depois temos alguns votos contra, como por exemplo o da CDU e as abstenções do PS e do Bloco. Para já, também podia ficar por aqui. Obrigada, António. Antes de chegarmos à conclusão, quero só dar uma nota. Não me parece que uma Câmara Municipal com um excedente orçamental possa dizer que tem problemas financeiros e que é por isso que não aplica uma proposta pela qual até está de acordo. Mas, relativamente a este assunto, queria encerrá-lo e tocar num assunto que comecei na minha primeira intervenção, mas que significa muito para mim, por isso gostaria de falar outra vez. Desta forma, vou ter que citar um estudo de Mário Centeno, presta atenção, Álvaro, penso que seja de 2014. O estudo diz basicamente que se ambos os pais de uma criança tiverem apenas a 4ª classe, a probabilidade desse filho entrar na universidade é inferior a 5%. E isto foca uma questão essencial para a JSD, para o PSD, que é a questão do elevador social. Eu entendo que o elevador social não está a funcionar em Portugal por 3 grandes razões. A primeira razão é porque Portugal é um país, comparativamente com os nossos países europeus, é um país pobre, relativamente pobre, onde a mobilidade social tem sido cada vez menor devido ao facto da nossa economia também ter estagnado nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. Em segundo lugar, porque as prestações sociais contributivas e em espécie, nomeadamente a escola pública, têm níveis de eficiência muito baixos. Nós podemos olhar isso através dos nossos rankings, os rankings do Conselho de Loures são muito pouco razoáveis e satisfatórios. Uma terceira razão é porque é na igualdade de acesso ao mercado de trabalho, isto é, a nossa geração, a minha geração, é a geração mais bem preparada de sempre. As pessoas com idades entre os 45 e 65 anos, apenas 38 dessas pessoas têm educação secundária e isso não se traduz no mercado de trabalho. Portanto, isso é um grande entrave para a juventude. Se nós olharmos para as estatísticas do trabalho temporário em Portugal, nós temos taxas de 18%, 19%, a média da europeia nem sequer chega a 12%. Portanto, para o PSD é muito importante acabar com este chão pegajoso que parece que não deixa subir. Portanto, deixar só esta nota. E depois, mesmo a gente de conclusão, quero obviamente agradecer à Loures Fórum por esta oportunidade que nos deu para falarmos sobre este tema, o tema sobre os jovens, dá-me sempre para falar sobre isto. E depois clarificar uma questão, que é, o PSD tem apresentado soluções, temos apresentado coerência ao longo dos anos, nós achamos que os jovens são importantes, e é por isto, não só por isto, obviamente não é só por isto, mas também porque o PSD demonstra esta preocupação, acho que merece uma oportunidade, merece que os lourenses e os jovens lourenses percebam que Loures só pode pensar no futuro se isso acontecer no presente. Portanto, falar sobre o futuro é inevitavelmente falar sobre juventude. Portanto, a nossa oportunidade e a forma de nos darem essa oportunidade chama-se Autárquicas 2021 e, portanto, ficava por aqui. Gostava de agradecer a toda a gente pelos contributos que deram e desejar até uma próxima.